Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Hoje falaremos de uma prática usada desde a nossa criação. Desde que Deus nos criou, nós temos essa prática conosco. Quando podemos usá-la, muitas vezes deixamos de usar. Quando estamos impedidos de usá-la, nós sentimos uma falta imensa. O que será? Vamos falar sobre o abraço. O que você faz quando está com dor de cabeça ou uma outra dor física? Toma um remédio. Tomamos um remédio para aliviar a nossa dor. Nenhum de nós gosta de sofrer, de sentir dor. Aí tomamos o remédio, alivia essa nossa dor de cabeça e ataca o nosso estômago. Aí tomamos um remédio para o nosso estômago e volta a doer a cabeça. E assim sucessivamente. E quando você está chateado, para baixo, como costumamos dizer, o que você faz? O que nós tomamos? Um remédio? Não, tomamos o quê? Um chopp, uma cerveja, uma dose de uma bebida alcoólica. E como essa bebida ela demora um pouco para surtir algum efeito, quando nós estamos sentindo o efeito, nós já tomamos lá 3, 4, 5 doses. E aí, nós achamos que tudo isso vai melhorar. E não melhora. O efeito, como ele demora um pouco, nós acabamos até ultrapassando a nossa dose. Aí provoca o quê? Uma dor de cabeça. Contraímos uma grande ressaca e o ciclo todo volta ao físico, com a dor de cabeça, com a nossa ressaca. Será que existe algum remédio para aliviar tanto os nossos problemas físicos, uma dor física, e também no nosso emocional? Durante muito tempo estivemos à procura de alguma coisa que nos rejuvenescesse, que prolongasse o nosso bom humor, que nos protegesse contra doenças, contra as dores, que curasse a nossa depressão e que nos aliviasse do estresse. Quantas vezes nós estamos atrás disso? Alguma coisa que fortalecesse os nossos laços afetivos e que inclusive nos ajudasse a adormecer, a dormir tranquilos. Encontramos. Veja só, já encontramos. O remédio ele já havia sido descoberto e estava à nossa disposição há muito tempo. E o mais impressionante de tudo é que não custa nada. Não tem preço monetário, não custa nada para nós. Aliás, custa. Custa sim abrir mão de um pouco de orgulho, um pouco de pretensão de ser autossuficiente, um pouco de vontade de viver do jeito que queremos, sem depender dos outros. E esse remédio é o abraço, meus irmãos. O abraço é uma das terapias de melhor resultado. Claro que temos aqueles 2 tipos de abraço. Aquele abraço em que nós chegamos na pessoa e
mal pouco se encosta na pessoa. Aquele abraço rápido, frio, gelado. E existe o outro abraço. Aquele caloroso, aquele em que nós sentimos que a pessoa está dentro de nós, daquele abraço forte, apertado, prolongado. O abraço, ele é milagroso, é medicina realmente muito forte. O abraço como sinal de afetividade, como sinal de carinho, pode nos ajudar a viver mais tempo, proteger-nos contra doenças, curar a depressão, fortificar os laços afetivos. O abraço é um excelente tônico. Hoje sabemos que a pessoa deprimida é bem mais suscetível a doenças. Sabemos disso. O abraço, ele diminui a depressão e revigora o sistema imunológico. Por quê? Porque ele tem o poder de injetar uma nova vida nos corpos cansados, nos corpos fatigados. E a pessoa abraçada, ela sente-se mais jovem, mais vibrante, mais alegre, rejuvenescida. O uso regular do abraço prolonga a vida. E esse prolongamento, ele estimula a vontade de viver. Uma teoria muito interessante de uma psicóloga americana dizendo que nós precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Nós precisamos de 8 abraços por dia para manter-nos vivos. E precisamos de 12 abraços por dia para ser feliz. Veja o poder do abraço. E o mais bonito é que esse remédio não tem contraindicação, não tem bula, não tem receita, não se encontra em farmácias, não se encontra em supermercados, em armazéns, não. E não há maneira de dá-lo sem ganhá-lo de volta. Veja que coisa mais linda. Estudos têm revelado que a necessidade de ser tocado é inato do homem. O homem necessita desse contato físico. O contato, ele nos deixa mais confortáveis, mais em paz. O abraço, ele faz com que o sistema imunológico do organismo seja ativado. Abraçar, ele traz nova vida para um corpo cansado. E faz com que você se sinta mais jovem e mais vibrante. Coisa boa. Abraço. Quando a pessoa é tocada, a quantidade de hemoglobina no sangue aumenta significativamente. Hemoglobina é a parte do sangue que leva o suprimento vital de oxigênio para todos os órgãos do corpo, incluindo o coração, o cérebro. O aumento da hemoglobina ativa o corpo, auxilia a prevenir doenças e acelera a recuperação do organismo. No caso de algumas e de muitas enfermidades. É interessante notar
que reservamos nossos abraços para ocasiões de grande alegria, tragédias ou catástrofes. Nós nos refugiamos na segurança dos abraços alheios, depois de terremotos, depois de enchentes, de acidentes, dessas calamidades que acontecem. Homens que jamais fariam isso em outras ocasiões se abraçam e se acariciam com entusiasmado afeto. Depois de vencerem um jogo ou de realizarem um importante feito atlético, para comemorar, comemora com um abraço. Membros de uma mesma família, reunidos em um enterro, encontram consolo e ternura uns nos braços dos outros, embora não tenham o hábito dessa demonstração de afeição. O abraço é um ato de encontro de si mesmo e de outro. Para abraçar é necessário uma atitude aberta e um sincero desejo de receber o outro. Por isso é fácil abraçar uma pessoa estimada, uma pessoa querida. Mas se torna difícil abraçar um estranho. Sentimos dificuldades em abraçar um mendigo ou um desconhecido. E cada pessoa acaba por descobrir em sua capacidade de abraçar seu nível de humanização, seu grau de evolução afetiva. É natural no ser humano o desejo de demonstrar afeição. Contudo, por alguma razão, uma razão misteriosa, ligamos ternura com sentimentalidade, fraqueza com fragilidade. Geralmente hesitamos tanto em abraçar quanto em deixar que nos abracem. O abraço é a afirmação muito humana de ser querido e de ter valor. É bom. Não custa nada e exige pouco esforço. Ele é saudável para quem dá e saudável para quem recebe. A força de um abraço contado numa pequena história. Um homem acordou indisposto, irritadiço. Seus pensamentos logo se voltaram para o escritório, lembrando de problemas ainda pendentes de solução, bem como do trânsito que teria que enfrentar. Ficou mais irritado ainda. Tomou rapidamente um pouco de café, despediu-se da esposa e caminhava para a porta, quando ouviu aquela voz com jeitinho de sono ainda, que carinhosa e meigamente lhe falou: "Papai, espere por mim." Ele parou, voltou-se, ali estava sua filhinha, de 5 aninhos, de pijamas, braços estendidos para lhe dar um abraço. Abaixou-se, depositou a mala de trabalho no chão e acolheu-a, demonstrando uma certa pressa. Aquele abraço de somente se encostar. Ela aconchegou num forte e demorado abraço, beijou o pai e disse-lhe
todas as noites. Eu agradeço ao Papai do Céu assim. Obrigada, Papai do Céu, por tudo. Muito mais por você me ter dado um papai e uma mamãe que me amam. Deu-lhe mais um beijinho e mais um abraço, dizendo-lhe: eu amo muito você. Tchau. Até depois mais. Estarei esperando por você. Aquele momento, aquele abraço e aquele beijo tiveram o efeito de algo como uma forte descarga elétrica, lhe passando da cabeça aos pés. Saiu irradiando alegria por todos os poros, meio que caminhando nas nuvens. Mudara totalmente seu estado mental. Já não era o mesmo. No trânsito, dirigiu com a maior cortesia e paciência, distribuindo sua satisfação. Quando chegou ao prédio do escritório, cumprimentou o garagista do estacionamento com sinceridade. Adentrou o elevador, tendo dado a vez aos outros que também ali estavam. E sorridente, desejou um autêntico bom dia a todos. Como há muito ele não fazia, entrou no escritório com um largo sorriso no rosto e cumprimentou cada um dos funcionários com um aperto de mão. Passou pela sala do chefe, pediu licença e entrou. Dirigiu-se a ele, deu-lhe as mãos e o abraçou. Depois, olhando-o, disse-lhe: há tempos estou para lhe falar duas coisas. A primeira é que lhe sou grato pela oportunidade que me deu na sua empresa, ao contratar-me. A outra é de que aprendi a devotar-lhe, além do respeito de um funcionário para com seu patrão, grande amizade e reconhecimento pela sua forma leal de ser para comigo e para com os demais. Antes que seu chefe se recuperasse da boa surpresa, ele concluiu: nesse momento, estou repassando-lhe um pouco de alegria que minha filha me deu hoje, antes que eu saísse de casa. Ambos sorriram, nada mais falaram, foram para os seus quefazeres do dia. Os dois não eram mais os mesmos. Então, meus irmãos, abrace mais. O contato físico do abraço se faz necessário para que as trocas de energias se deem e para que a efetividade entre duas pessoas seja constantemente revitalizadas. O abraçar mais é um excelente começo para aqueles de nós que nós percebemos um tanto afastado das pessoas, um tanto frios no trato com os outros. Só quem já deu ou recebeu um sincero abraço sabe o quanto ele consegue dizer. Muitos pedidos de perdão foram traduzidos em abraços. Muitos dizeres "eu te amo" foram convertidos em abraços.
Muitos sentimentos de saudades foram calados por abraços. Muitas despedidas emocionadas selaram no amor sem fim, no aconchego de um abraço. A terapia do abraço. O toque físico não é apenas agradável, ele é necessário. A pesquisa científica respalda a teoria de que a estimulação pelo toque é absolutamente necessária para o nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. O toque terapêutico, reconhecido como uma ferramenta essencial para a cura, constitui agora parte do treinamento dos grandes profissionais de enfermagem em vários e grandes centros médicos. O toque é usado para ajudar a aliviar a dor, a depressão, a ansiedade, para estimular a vontade de viver dos pacientes, para ajudar os bebês prematuros que ficaram privados do toque materno nas incubadoras a crescer e a desabrochar. Estamos apenas começando a entender o poder do toque, embora ele possa se dar de muitas maneiras. O abraço contribui fundamentalmente para a cura e a saúde. Vários experimentos demonstraram que o toque, o abraço, pode fazer-nos sentir melhor com nós mesmos e com o ambiente à nossa volta. Ter um efeito positivo sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o QI das crianças. Pode provocar mudanças fisiológicas mensuráveis naquele que toca e naquele que é tocado, nos diferentes órgãos do corpo. O fundamento lógico do abraço faz a gente se sentir bem, acaba com a solidão, faz a gente superar o medo, abre passagem para os sentimentos. E a terapia do abraço. Ele constrói a autoestima. Ela quer mesmo me abraçar. A autoestima da pessoa aumenta. Estimula o altruísmo. Não posso acreditar, mas realmente estou querendo dar um abraço àquela pessoa. Retarda o envelhecimento. Pessoas que gostam de abraço permanecem mais jovens por mais tempo. Ajuda a controlar o apetite. Nós comemos menos quando estamos bem alimentados, com abraços. E quando nossos braços estão ocupados, enlaçados em volta dos outros. O abraço também alivia a tensão, combate a insônia, mantém em forma os músculos dos braços e dos ombros. Ele faz um exercício de alongamento em nós, abraçando. Ele é democrático? Todo mundo tem direito a um abraço. Ele é ecologicamente benéfico, não tumultua o meio ambiente. Do ponto de vista energético, é eficiente, economiza calor. É portátil, não requer equipamento especial. Onde nós estamos, o abraço está junto conosco. Não exige ambientação especial. Qualquer lugar é ótimo para um abraço.
torna os dias felizes, muito mais felizes. Torna viáveis os dias impossíveis. Comunica sentimento de posse. Preenche espaços vazios em nossas vidas. Continua trazendo benefícios, mesmo depois de desfeito. Qual é o efeito de um abraço? A culpa é da oxitocina liberada no organismo. O hormônio, quando presente na corrente sanguínea, reduz a pressão arterial e diminui a sensação de estresse e ansiedade. O efeito positivo só ocorre se as pessoas confiam-se. O que é um abraço caloroso? É aquele que contém o que causa calor. Às vezes nós abraçamos, sentimos o calor da pessoa, aquelas energias. Esse é o abraço caloroso. É quente, calorento, que expressa simpatia, que tende a ser afetuoso ou desperta o afeto. E muitas vezes a gente diz aquele abraço por trás. A proteção traz um sentimento de segurança, um apoio. Quem abraça por trás envolve os braços ao redor da pessoa da frente, proporcionando a sensação de estabilidade e proteção. É uma forma de demonstrar intimidade, segurança, cuidado e responsabilidade na relação de um com o outro. A força de um abraço com carinho e fraternidade pode transformar o mundo, começando por transformar o seu dia ou o dia de alguém para muito melhor. Faz tempo que você não abraça seu filho, sua filha? Há quanto tempo você não abraça sua esposa ou seu esposo? Como quem? Um devotado amigo, uma devotada amiga. Lembra-se de quando foi o seu último abraço sentido e verdadeiro em seu pai, em sua mãe? Aqueles que não podem mais abraçá-los devido ao afastamento, o desencarne, nós sentimos uma falta enorme. Mas na hora que nós podemos, quanto tempo faz que nós não o abraçamos? Um abraço como se fosse sua oração de gratidão a Deus pela presença deles em sua vida. Pense nisso, meus irmãos. Pensemos na força de um abraço. O quanto esse abraço é terapêutico. O quanto ele pode curar uma tristeza. Às vezes uma pessoa só está dependendo de um abraço para que ela se transforme, para que ela recupere aquela tristeza ou aquela depressão que ela está mergulhada. Sinto-se todos, meus irmãos, abraçados por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que nos dê sempre a vontade de usar essa terapia tão gostosa
abraço. Fique todos em paz, fique todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Que a paz do nosso Pai Maior, que a paz da espiritualidade sempre esteja com todos nós. Um grande abraço, meus irmãos. Até a próxima. Muito obrigado.